Vamos ver aqui. A igreja celebrava a ceia toda semana por 15 séculos. Até alguém decidir que ela não era tão importante assim. Então, não existe na escritura, de forma clara, pelo menos, quantas vezes a gente tem que ceiar, né? Tem que cear todo santo domingo, né? Eu gosto. Acho que é até coerente e acho que dá pra se argumentar muito positivamente em direção a isso. Mas eu não acho que é pecado você ceiar menos vezes, não, tá? Mas eu, pessoalmente, na minha opinião, a gente ceava toda semana, tá? Mas vamos ver. O culto cristão antigo sempre teve uma estrutura que já foi descrita por Justino Mártir desde o século II. Na primeira parte, dedicada à palavra, as escrituras eram lidas seguindo um calendário que fazia com que a Bíblia inteira fosse lida. Era o texto que escolhia o pregador, nunca o contrário. E a segunda parte era a mesa, pão e vinho todo domingo. A mesa não era só um símbolo, era o centro do culto. Isso é o que a igreja fez por séculos, inclusive após a Reforma, até que o evangelicalismo transformou o culto num show seguido de um sermão. Rapaz, esse aqui é uma lapada, um show seguido de um sermão. Não é isso nossos cultos? Um show seguido de sermão? Eu não creio numa liturgia muito robusta. Eu acho que os cultos têm que ser simples. Mas essa estrutura de show e palestra, muito culto é show e palestra. É isso, show e palestra. Não tem muita oração, não tem muita leitura bíblica. A ceia é só um ritualzinho, às vezes muito simples, sem muita profundidade. É pesado isso. Cranmer não criou uma liturgia nova no século XVI. Ele apenas traduziu a mesma liturgia que a igreja usou por séculos para a língua do povo. O livro de oração comum colocou nas mãos de qualquer pessoa o mesmo culto que por séculos ficou trancado em latim atrás do altar. Então, Mas, de novo, eu acho que isso é muito complicado você tentar reduzir o que é o culto cristão a uma liturgia muito particular. As liturgias. Primeiro que existiram muitas liturgias, né, dentro dos ambientes ocidentais e orientais. Nunca houve uma única liturgia protestante, tá? Reduzir, não é, isso ao livro de oração comum ou a outros, não é, manuais litúrgicos, eu acho isso muito pequeno, comparado com o tamanho da igreja e com o fato do evangelho ter sido expresso para se adaptar, né, culturalmente também. A gente não pode traduzir o evangelho a uma única liturgia, não. Só pra deixar registrado aqui. Alguém disse que liturgia é coisa do passado, eu fico pensando. Nós não abandonamos a liturgia porque encontramos algo melhor. Porque nós esquecemos o que e por que nós estávamos fazendo. Então, né, ninguém abandona a liturgia, né? Só se cria novos modos litúrgicos, a não ser que seja um culto totalmente extemporâneo. Mas até cultos extemporâneos, eles acabam indo para um caminho razoavelmente litúrgico também. A pergunta não é se há uma liturgia na igreja, porque há. Assim como a pergunta não é se há um credo na igreja, porque toda igreja tem um credo. Cresce em alguma coisa. Agora, esse credo é escrito, é um credo histórico, é um credo que tá lá num texto para ser avaliado. Toda igreja tem uma liturgia. A questão é, essa liturgia é mais ou menos próxima do que se estabelece na escritura. E eu tenho um problema muito sério com esse esforço de retorno a uma tradição litúrgica. A grande questão é, a gente tem que retornar a uma teologia litúrgica. Como é que a escritura estabelece o culto? E aí a igreja se adapta à escritura. A igreja não se adapta à história, porque a história é uma autoridade que é normatizada pela escritura, não o contrário. A história pode ser avaliada, rejeitada, recebida, pode ser traduzida a culturas diferentes. Ficar preso a um único modelo histórico pra mim é um problema. Dito isso, eu acho que a gente tinha que ceiar mais. Pra mim, por mim, Iago Martins, pessoa física, era ceia todo domingo. Todo domingo a igreja ceava. Agora, houve mudanças na estrutura de culto, né, que acabam mudando isso. O culto antes era uma manhã inteira. O culto tinha duas partes, inclusive. Quando você pega os textos primitivos, eles se reuniam antes do sol nascer, tinha lá um tempo, todo mundo saía, depois voltava de novo. Tinha um culto duas vezes, como uma grande reunião. E aí tinha a ceia como uma grande refeição comunitária. Isso não faz parte mais da estrutura de culto. Então, quando, por exemplo, a gente tem esse sistema de que a ceia é uma alimentação mínima, ritualística, pra mim já é um abandono da história da igreja, que fez com que a ceia deixasse de ser uma refeição completa pra se tornar, né, um ritual menor. Entendeu? Se a gente vai brigar aí pelas minúcias históricas, será que a gente não volta a ter uma refeição, né, todo mundo junto, comendo, uma refeição, prato de comida mesmo? E isso é a ceia do Senhor, não é, com o pão e o vinho dentro desse ambiente maior? Não é. Nem na tradição anglicana, nem na tradição protestante mais comum, né? Mas eu acho que é uma coisa que valeria muito a